Oi gente, tudo bem? O meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos ao canal Matemateca. No vídeo de hoje a gente vai continuar aqui no curso de Sinais e Sistemas e a gente vai começar a falar sobre o Teorema da Amostragem, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, antes de tudo, vamos entender o que é a amostragem. Para a gente entender isso, vamos pensar em uma cantora que está gravando uma música nova dentro de um estúdio. E uma coisa que a gente consegue perceber nessa situação é que, por exemplo, a pessoa que está aqui coordenando a gravação da música, ela está ouvindo a cantora para cada instante de tempo. Então, para todos os instantes de tempo, em segundos, em milissegundos, em nanosegundos, vai ter algum som ali. Então, por exemplo, a cantora começou a cantar e é gerado esse sinal para a voz dela. Se a gente for pensar em tempo contínuo, para cada valor infinitesimal que a gente tem de tempo, vai ter alguma coisa ali acontecendo. Vai ter o som da voz da cantora, o som do instrumento, ou então até mesmo o som ambiente. Beleza, que a cantora canta em tempo contínuo, a gente sabe. Tudo que acontece ao nosso redor está acontecendo em tempo contínuo, né? Se você conversa com seu amigo, pessoalmente, você está ouvindo ele em tempo contínuo. Para cada instante de tempo, tem a voz do seu amigo ali. Agora, vamos supor que a cantora terminou de gravar a música e agora essa música vai para o computador para ser processada, ser editada e tudo mais. O que acontece com o sinal da voz dessa cantora quando entra no computador para ser processado? Gente, não existe computador no mundo que vá coletar valores infinitos de tempo, porque, por exemplo, entre t igual 1 segundo e t igual 2 segundos, já existem infinitos valores de t. Tem 1,1, 1,7, 1,789, 1,795872. Existem infinitos valores aqui e não tem computador capaz de pegar todos esses valores. Então, o que o computador vai fazer é pegar apenas algumas amostras da música que foi gravada ali. Então, se a cantora gravou tudo isso é o sinal da música que foi gravado, o computador vai fazer o processamento pegando amostras finitas. Então, ele não vai pegar tudo que tem aqui no meio. Ele vai pegar isso, aí ele vai ignorar essa parte, pegar isso, ignora essa, pega isso. Então, quando a música gravada pela cantora em tempo contínuo vai para o computador para ser processada, esse computador vai pegar amostras da música. Tá bom, mas como que a música não fica estragada? Que estranho, né? Pegar só algumas partes ali, parece que tá perdendo informação da música. Calma aí que ainda nessa aula a gente vai ver sobre o teorema da amostragem e por que quando a gente ouve uma música não tem os cortes ali, né? Não é como se a gente estivesse perdendo alguma voz ali, alguma coisa que seria relevante. Então, vamos pensar em um exemplo mais prático, que é o eletrocardiograma, que é o sinal elétrico vindo do nosso coração. Então, isso aqui é um sinal de eletrocardiograma, sendo que o tempo aqui no eixo horizontal é medido em milissegundos. Gente, concorda comigo que o nosso coração está batendo em tempo contínuo, né? Não tem um instante de tempo que ele fala, não estou mais batendo, aí volta a bater, aí para de bater. Então, o sinal do nosso coração é um sinal de tempo contínuo. Agora, e se eu passo esse sinal para o computador para fazer um processamento? Será que ele continua tendo valores para todo o infinito valor de tempo? Não, gente, se a gente der um zoom, a gente consegue perceber isso claramente. Ó, a gente tem essa amostra aqui, aí passa um tempo, a gente tem essa amostra. Mas e entre essas duas amostras? A gente não tem nenhum valor coletado aqui para ser processado pelo computador. O que isso quer dizer? Que entre 4,298 e 4,299, que a gente tem infinitos valores de tempo, o coração da pessoa não tá batendo? Que coisa que é essa? Não, gente, é claro que o coração da pessoa tá batendo para todo instante de tempo, mas quando a gente passou esse sinal para o computador para fazer um processamento, a gente teve que fazer uma amostragem, então pegar apenas algumas amostras do sinal de tempo contínuo para a gente conseguir passar isso para o computador e processar. Se a gente quisesse pegar todos os infinitos valores aqui, não teria computador que aguentasse, certo? Então, aqui, só para fins de curiosidade, a gente está pegando uma amostra a cada 10 a menos 3 segundos. Ou seja, a cada 0,001 segundos, a gente está pegando uma amostra no sinal que era de tempo contínuo, naquele sinal que foi coletado do coração do paciente.
Gente, outro exemplo que a gente tem de amostragem é em vídeos. Então, qualquer vídeo que você vê na internet, qualquer filme, eu me movendo aqui, por exemplo, quem tá do meu lado vai ver eu me movendo em tempo contínuo. Para todo instante de tempo tem um movimento ali. Só que esse vídeo que está sendo gravado, que vai para o computador, vai funcionar por frames. Então, vai ter vários frames um seguido do outro, que vai funcionar de forma tão rápida que parece que eu tô me movendo em tempo contínuo para vocês. Gente, então o que vai motivar a gente para o teorema da amostragem é que, principalmente com o avanço da tecnologia, em várias aplicações é bem mais vantajoso a gente processar o sinal de tempo discreto do que o sinal de tempo contínuo. Mas como assim? O que tem a ver o avanço da tecnologia? Como eu falei, os computadores são incapazes de armazenar infinitos valores de tempo, infinitas amostras que a gente tem ali. Então a gente tem que limitar as amostras que a gente vai mandar para o computador, para aí sim a gente conseguir fazer o processamento. Então, de uma forma geral, o que a gente vai fazer é converter o sinal de tempo contínuo para um sinal de tempo discreto. Aí, esse sinal que a gente fez a conversão, que foi amostrado, vai passar pelo sistema de tempo discreto, então pelo processamento que a gente precisa fazer ali. E depois disso, a gente vai voltar para tempo contínuo. Então, converte para discreto, passa no sistema. E aí, reconstrói para um sinal de tempo contínuo. Mas nossa, isso não tá fazendo o menor sentido, porque, por exemplo, aqui na Cantora, a gente pegou só algumas amostras finitas de tudo que ela tinha cantado. A gente tá desprezando um monte de coisa aqui que ela tinha feito só para conseguir processar no computador. Como será que a gente consegue fazer isso ser reconstruído em um sinal de tempo contínuo? Como será que a gente consegue ouvir a música sem distorções? O que é feito ali nesse processamento para não ter distorções no nosso sinal, para que a gente consiga manter o nosso sinal, reconstruir bonitinho? É isso que a gente vai ver no teorema da amostragem, mas antes vamos partir do básico aqui. Vamos supor que a gente tem esse sinal de tempo contínuo, que pode ser a voz da cantora, por exemplo, e a gente quer amostrar esse sinal para mandar ele para o computador e fazer o processamento. Então, a gente vai pegar amostras finitas desse sinal de acordo com um período de amostragem que a gente vai chamar de T. Então, esse T é a cada quanto tempo a gente está pegando amostras. Então, a gente pode pegar uma amostra por segundo, ou então uma amostra a cada 2 segundos, uma amostra a cada 0,05 segundos, que aí a gente está pegando mais amostras, né? Então, esse T é o quanto a gente vai levar de uma amostra para outra. E tudo que tiver nesse intervalo aqui, a gente não vai pegar. A gente vai pegar isso aqui, isso aqui, isso aqui do 3T, o do 4T, o do 5T, mas o que estiver nesse intervalo aqui, a gente não vai pegar, tá bom? O computador não vai receber essa parte. Então, quando a gente está fazendo essa amostragem, a gente está transformando o nosso sinal para um sinal de tempo discreto, que pode ser escrito dessa forma. O x de n, que é o sinal de tempo discreto, é o x de n vezes t. Então, a gente está pegando finitos valores aqui, de acordo com o nosso período de amostragem. E aí, o que o computador vai receber vai ser isso aqui. Ele não vai receber o que tinha entre uma amostra e outra. Ele vai receber as amostras finitas e, a partir disso, ele consegue fazer o processamento desse sinal e depois reconstruir esse sinal para que ele volte a ser um sinal de tempo contínuo. Então, a gente viu aqui visualmente como é feita a amostragem. Mas e na matemática, como essa amostragem é representada? A primeira forma de amostragem que a gente vai ver é a amostragem por trem de impulsos. Então, para a gente conseguir definir as amostras do sinal de tempo contínuo que a gente vai usar para formar o sinal de tempo discreto, a gente vai multiplicar o x de t, que é o sinal de tempo contínuo, por um trem de impulsos periódico. E esse trem de impulsos vai ser a nossa função de amostragem, tá bom? Então, nesse método de amostragem, o que a gente vai fazer é multiplicar esse sinal de tempo contínuo, que é o sinal rosa, por um trem de impulsos, que a amplitude é 1 e o período é t. Então, a cada t valores, os impulsos se repetem. Então, em todo múltiplo de t, a gente tem um impulso aqui. E na matemática, esse trem de impulsos é representado por essa somatória, tá bom, gente? Então, é o sinal impulso, que vai acontecer sempre que t for igual a n vezes o período de amostragem. Lembrando que o período de amostragem é a cada quanto tempo a gente quer pegar uma amostra do sinal de tempo contínuo, e a gente também tem a frequência de amostragem, que vai ser 2π sobre o período de amostragem.
Isso quando a gente está medindo em radianos por amostra. Caso a gente queira medir em hertz, a gente faz 1 sobre o período de amostragem. Então, gente, voltando aqui no ECG, os equipamentos de eletrocardiograma costumam ter uma frequência de amostragem de 1000 Hz. Isso quer dizer, como a gente viu lá atrás, que a gente está pegando uma amostra a cada 0,001 segundos, porque 1 sobre 1000 é justamente 0,001. Gente, então falando de forma visual aqui, o que acontece quando a gente está mostrando um sinal de tempo contínuo, multiplicando por um trem de impulsos? Então aqui a gente tem o nosso sinal x de t e a gente quer mostrar esse sinal para conseguir fazer o processamento em um sistema de tempo discreto. Aí a gente vai multiplicar ele por um trem de impulsos com o período t. O que vai acontecer? Todo múltiplo de t aqui no nosso sinal, a gente vai multiplicar por 1. Agora, tudo que não for múltiplo de t, a gente vai multiplicar por 0. Logo, o nosso sinal amostrado vai ficar dessa forma. Nos múltiplos de t, vai ter a amplitude que a gente tinha aqui, de fato, vai manter o que a gente tinha no nosso sinal x de t. Agora, quando a gente não tiver múltiplo de t, a gente vai zerar. E é isso aqui que o computador está recebendo. Isso é um sinal amostrado com um trem de impulsos. Tá, mas isso aqui a gente está vendo no tempo, né? E se a gente fosse ver na frequência, o que está acontecendo? Ó, então vamos supor que o nosso sinal x de t tem essa transformada de Fourier. Lembrando que quando a gente está em tempo contínuo, o espectro não se repete, tá bom? Quando era tempo discreto, ele se repetia com o período 2π, mas no tempo contínuo isso não acontece. E aí aqui a gente tem a transformada de Fourier de um trem de impulsos, que também vai ser um trem de impulsos, já que é um sinal periódico. Tem 3 coisas importantes para a gente saber antes de a gente ver como que fica no domínio da frequência o nosso sinal amostrado. Primeiramente, esse espectro aqui, ele tem banda limitada, ou seja, para módulo de ômega maior que ômega m, o nosso espectro vale 0, não tem nada depois disso e nem antes disso. Logo, isso aqui é o que a gente chama de um espectro com banda limitada, tá bom? Sendo que esse ômega m é a frequência máxima que compõe esse sinal, sinal que é o x de t. Segunda coisa que a gente precisa saber. Quando a gente multiplica 2 sinais no domínio do tempo, a gente sabe que a gente vai convoluir no domínio da frequência. Então, convolução no tempo é multiplicação na frequência, da mesma forma que multiplicação no tempo é convolução na frequência. A terceira coisa que a gente tem que saber aqui é para a gente reparar que a amplitude do x de jômega é 1, a amplitude máxima. E a amplitude desse trem de impulsos aqui, que é o P de jômega, é 2π sobre t. Vamos reparar isso só para a gente ver como que vai ficar a amplitude do espectro do sinal amostrado. Então, gente, quando a gente faz a convolução desse espectro com um trem de impulsos, o que vai acontecer é simplesmente que a gente vai replicar esse espectro a cada ômega s, ou seja, esse espectro vai começar a se repetir com frequência ômega s. Então, ó, o que a gente tinha aqui em 0 vai se repetir em ômega s, que é esse pico. O que a gente tinha em menos ômega m vai se repetir em menos ômega m mais ômega s. Lembrando, gente, que ômega s é a nossa frequência de amostragem, que é justamente 2π sobre t em radianos por amostra, ou então 1 sobre t quando a gente está medindo em hertz. Então, quando a gente amostra, no domínio do tempo, a gente está pegando apenas alguns valores do nosso sinal. E no domínio da frequência, a gente está replicando o nosso espectro a cada ômega s. E o que tem a ver a amplitude que eu estava falando aqui? É porque quando a gente faz a amostragem do sinal, a gente também está mudando a amplitude aqui no domínio da frequência. Então, não vai ser nem 1 e nem 2π sobre t, vai ser 1 sobre t, tá bom? Ó, então, vamos supor que esse é meu sinal de tempo contínuo e eu quero mostrar esse sinal com frequência de 1000 Hz, igual lá no ECG. Isso quer dizer que eu estou pegando a amostra desse sinal a cada 0,001 segundos. Então, eu vou pegar essa amostra, aí quando passar mais 0,001, eu pego outra amostra, aí quando passar mais 0,001, pego outra, e por aí vai. Isso quer dizer que o meu período de amostragem é 0,001.
Então, no domínio da frequência, eu vou estar replicando o meu espectro a cada 1000 Hz. Então, esse ômega-s aqui é 1000 Hz. A cada 1000 Hz aqui no eixo horizontal, a gente vai repetir o que estava acontecendo aqui no começo. Gente, mas como nem tudo são flores, é claro que a amostragem tem alguns problemas relacionados também. Então agora vamos ver quais são esses problemas e como é feito para contornar eles e conseguir realmente amostrar um sinal e reconstruir em tempo contínuo depois. Então vamos supor que a gente tem esses 3 sinais, que são o rosa escuro, o azul e o rosa claro. Eles são sinais de tempo contínuo e a gente quer amostrar para conseguir passar para um computador. Então, a gente quer que isso vire um sinal de tempo discreto e, para isso, a gente escolhe determinado período de amostragem T. Só que tem um porém. Quando a gente chega nos múltiplos desse T que a gente escolheu, os 3 sinais são iguaizinhos. Então, aqui em T eles são iguais, em 2T eles são iguais, em 3T eles são iguais. Embora, fora disso, aqui na parte que a gente está ignorando, digamos assim, eles sejam totalmente diferentes. Mas, nossa, não faz sentido, porque quando a gente for amostrar isso, os 3 vão ter a mesma amostragem, vão resultar na mesma coisa com esse período de amostragem T. Então, como que a gente vai reconstruir o sinal exato se a gente nem sabe qual deles a gente está falando? Ou seja, se eu tenho esse sinal amostrado aqui, como eu sei se ele está representando o rosa escuro, o azul ou o rosa claro? Como que a gente faz para conseguir reconstruir? Gente, se a gente escolhe o período de amostragem errado, pode dar muito ruim no nosso sinal. Desde imagens até músicas, sinais biológicos, tudo pode dar errado se a gente escolher o período de forma errada. Então, por exemplo, aqui, quando a gente vai fazer o processamento da música que a cantora gravou, se a gente escolhe um período de amostragem errado, a gente perde muita informação e a gente pode não conseguir reconstruir a música depois. Aí, quando a gente vai ouvir a música lá, quando vai lançar, a gente vai ouvir uma coisa nada a ver porque não foi utilizado o período de amostragem certo. Outro problema que pode acontecer se a gente escolher o período de amostragem errado e, consequentemente, a frequência de amostragem também vai estar errada, né? É o famoso aliasing. Então, vamos supor o seguinte, lembra que aqui a gente escolheu uma frequência de amostragem igual a 1000 Hz para ilustrar o nosso exemplo? Vamos supor que realmente seja 1000 Hz a frequência de amostragem, só que essa frequência máxima aqui, que está presente no nosso sinal, seja 800 Hz. Se aqui é menos 800 e a gente está replicando esse espectro, então isso aqui vai ser menos 800 mais a nossa frequência de amostragem que a gente escolheu, que é igual a 1000. Ou seja, esse começo aqui da replicação vai estar em 200 Hz. Mas calma aí, então vai estar antes disso, vai estar antes desse 800 Hz. Vai estar tipo assim, né? É isso que é o aliasing, gente. Quando a gente escolhe uma frequência de amostragem, tal que a replicação dos espectros vai resultar na sobreposição de espectros consecutivos. Então, olha só isso aqui, a gente escolheu uma frequência de amostragem muito baixa. E aí, na hora que a gente foi replicar o espectro, ele se sobrepôs ao espectro anterior. E isso sim pode causar muitas distorções no nosso sinal, dependendo da frequência que a gente escolhe. Então, por exemplo, uma música amostrada com uma frequência muito baixa pode ficar totalmente distorcida e você não vai conseguir ouvir a música direito. Porque nessa sobreposição aqui dos espectros, isso aqui vai se somar e vai gerar uma frequência que na verdade não estava no nosso sinal, que não está presente no sinal e que quando a gente reconstruir vai dar muito ruim. Tá, mas qual é a principal forma que a gente tem de evitar esse aliasing e conseguir reconstruir o nosso sinal para o tempo contínuo? A primeira condição é que a gente tenha um sinal com banda limitada, então que a gente tenha o nosso espectro valendo 0 para módulo de ômega maior que determinada frequência máxima. Então essa é a primeira condição que a gente vai ter. É claro que na prática não é tão simples assim, mas vamos falar de uma coisa ideal primeiramente, tá bom? Então, o teorema da amostragem vai garantir para a gente que quando a gente tem um sinal de tempo contínuo e que ele tem uma banda limitada, caso a gente queira amostrar esse sinal e garantir que a gente consiga reconstruir depois de fazer o processamento, a gente tem que amostrar esse sinal com um período de amostragem tal que a frequência de amostragem, que é 1 sobre o período, né, seja maior que o dobro da frequência máxima, sendo que 2 vezes a frequência máxima
é conhecida como a taxa de Nyquist. Então, esse teorema da amostragem a gente também chama de teorema de Nyquist, tá bom, gente? Então, o que iria garantir que aqui a gente não tivesse um aliasing? Como a frequência máxima desse sinal a gente definiu como 800, a gente teria que amostrar esse sinal, no mínimo, com uma frequência de 2 vezes 800, que é 1.600 Hz. Então, no caso de período de amostragem, a gente teria que pegar uma amostra desse sinal a cada pelo menos 0,000625, que é 1 dividido por 1.600. Essa é a garantia de que a gente não tivesse aliasing nesse sinal. Então, a gente poderia pegar uma frequência de 1.600, de 1.700, de 2.000 Hz, só não poderia pegar abaixo disso, tá bom? Então, aqui, só para ilustrar, é isso que acontece quando a gente pega uma frequência de amostragem menor que o dobro da frequência máxima, a gente tem um aliasing aqui, né? Aqui, quando a gente pega exatamente igual ao dobro, então quando nossa frequência é a frequência de Nyquist, aí vai ficar exatamente rente aqui, um espectro ao outro, né? E quando a gente pega uma frequência de amostragem maior que o dobro da frequência máxima, aí a gente tem um espaçamento legal aqui entre um espectro e outro. E agora, só para fechar, uma coisa que a gente vai falar melhor nas próximas aulas. Quando a gente replica o espectro e faz o processamento, como a gente faz para reconstruir o sinal de tempo contínuo? Bom, como a gente viu aqui, um sinal de tempo contínuo não tem um espectro replicado. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é eliminar os outros espectros. E para fazer isso, a gente vai usar um filtro passa-baixas, tá bom, gente? Então, aqui no caso, seria um filtro passa-baixas ideal, né? Para a gente conseguir pegar só essa parte e eliminar totalmente todas as outras. Aqui no caso, até que poderia ser uma coisa não ideal, porque a gente tem um espaçamento. E no caso do aliasing, como a gente sabe, a gente iria pegar frequências que não pertencem ao nosso sinal x de t. Então, a reconstrução ia ficar totalmente errada. Bom, gente, então foi isso na primeira aula sobre o Teorema da Amostragem. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e segue o canal Matemateca lá no Instagram para ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!